Queridos amigos, boa tarde. Que bom estarmos juntos em mais um momento de estudo da obra Os Mensageiros, do espírito André Luiz, recebida esta obra pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Uma obra de 1944, quando ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial. Querida Thelma, seja bem-vinda. Cecília, seja bem-vinda. Luciene, seja bem-vinda. E Regina, seja bem-vinda. Eu descobri que nós temos um delay de 10 segundos. Então, às vezes, eu fico achando que vocês não estão respondendo, mas não, é que vocês nem ouviram. Rita, seja bem-vinda. Que Jesus nos abençoe a todos, não é? E vamos começar com a nossa mensagem inicial, não é? Porque esse título é um desafio, porque ele tem mais de 150 slides. O projeto Imagem é um projeto que tem, em média, 40, 45, 50 slides, quer dizer, é uma história enorme, com muitas pequenas histórias dentro e com muitas imagens. Então, daí nós estarmos, não querendo contar de qualquer jeito, aproveitarmos ao máximo a gama de informações que André Luiz nos traz, e eu imaginei que seriam 3 encontros, e já estamos no 4, e com certeza vamos para o 5, e acredito que para o 6, mas, de repente, quem sabe até o 5. Mas, sinceramente, como somos imortais, não estamos muito nos importando com quantidade de partes. Ok? Sei que isto está nos nossos sábados, se estenderá mais um pouquinho, mas não podendo estar presentes, também não há problema nenhum, porque tudo ficará gravado no YouTube, no canal do Lar Espírita Servos de Maria. E, então, fica o convite também para se inscreverem no canal, para acionarem o sininho das notificações. E essa interação também é importante, não é? Eu adoro ver também vocês aqui presentes. Claro que quem não disser boa tarde, às vezes está aqui, mas a gente não vê, né? Não sabe porque não há esse registro, né? Mas também podem ter pessoas que cheguem mesmo e não queiram interagir, isso também não há problema algum. Muito bem, deixamos então a nossa mensagem inicial, que é do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a mensagem de número 28. Na conquista da liberdade. Emmanuel vai destacar as palavras de Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, versículo 13, nos diz Paulo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da seguinte forma: a mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão são as algemas, não é? O grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Então, aquelas guerras, um povo vencia o outro, o povo que perdia virava escravo, e é claro que não havia distinção nenhuma entre raças, elas lutavam, e isso também acontecia entre povos da mesma raça e povos de raças diferentes.
A questão nunca foi raça, a questão sempre foi domínio, não é? Isto aqui é. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, abre novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Qual é a raça do espírito mesmo? Espírito não tem raça, espírito não tem cor, espírito não tem sexo, espírito vamos dizer, é um ser imaterial, ok? E mergulha na matéria para viver experiências a fim de crescer moralmente. Então, sim, são recursos que Deus nos oferece, diferenças, para que nós aprendamos a amar sem obstáculos. Conclui Emmanuel dizendo: devemos, pois, ao Senhor a felicidade da nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Deus nos deu a liberdade, o livre arbítrio, mas a liberdade espiritual conquistamos mesmo com sacrifício, não é? É contendo as nossas más tendências na definição do verdadeiro espírita. Hoje eu lembrei da água. Vamos à nossa prece? Querido Jesus, Mestre amado, quanta alegria, Senhor, de estarmos juntos aqui mais uma vez, para darmos continuidade a essa história tão incrível que tanto nos ensina sobre o mundo invisível. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos com calma sobre as questões que são tratadas, a fim de melhor aproveitar essas reflexões nas nossas escolhas do dia a dia. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Abençoa-nos a todos e abençoa também a toda a família universal, Senhor. Inclusive os nossos irmãos animais, que tanto amamos também e que são tutelados do ser humano neste mundo, sacrificando, sendo sacrificados e sacrificando-se nessa tutoria junto ao ser humano. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos em sofrimento, encarnados ou desencarnados, Senhor, aonde quer que se encontrem. Abençoa o querido André Luiz, o nosso amado Chico Xavier, que trouxeram até nós, com a orientação e a aquiescência dos espíritos superiores, esta obra para o nosso estudo e crescimento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem.
E vamos, então, abrir aqui a nossa tela. Onde nós estamos? Estamos no posto do socorro da colônia Campo de Paz. Campo de Paz é uma colônia que nós vamos ver aqui, ela tem 500 tarefeiros, ela fica em regiões inferiores, está ligada a Nosso Lar. Nosso Lar recebe um tipo de espíritos e nessas colônias e postos junto à crosta, nós vamos ter assistência àqueles que mais sofrem, não é? Talvez, vamos dizer, que não seja assim por vontade própria, porque sabemos mesmo que os que mais sofrem são os suicidas, e eles têm colônias próprias. Mas a colônia que atende aos sofredores, e vamos ver depois o tipo de sofredores que são atendidos ali, como é que eu vou dizer assim, lá em Nosso Lar chegam vários espíritos, mas por mais que passem por algum período nas câmaras de retificação, no Ministério da Regeneração, logo ficam bem e passam a trabalhar. Estamos numa esfera superior ali, no umbral. Aqui não, aqui é uma esfera inferior, ou seja, estamos falando que os internos são sofredores, todos eles, não é? E aqueles que vão melhorando vão assumindo funções no próprio posto de socorro, como vemos ali o coordenador Alfredo, que chegou ali a Campo de Paz na condição de assistido, né? E hoje é o coordenador ali do posto de socorro. Vejamos, então, nós estávamos no final do nosso encontro na semana passada, foi falado sobre este quadro, e agora vamos dar continuidade à história de Os Mensageiros. Estamos na imagem... deixa eu ver quem mais chegou. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Luiz, seja bem-vindo. Então, essa senhora que está ali trazendo frutas, Itanhaém, São Paulo, seja bem-vindo. Ela é a Ismália, né, que foi casada com Alfredo na última encarnação dos dois. E a gente vai ver direitinho a condição dos dois, como se encontra. Então, nisso, Ismália traz a bandeja de frutas, traz uma bandeja de frutas para os visitantes e sai. Depois, respondendo a uma referência de André quanto à presença de Ismália ao seu lado, Alfredo resolveu aliviar o coração contando mais uma vez a sua história, dizendo que ele e Ismália foram marido e mulher. Ele não compreendia exatamente as obrigações de esposo e pai, sempre muito voltado aos negócios. Então, ele esperou, não é, a Ismália sair para poder começar a contar a história. O que se passou entre Ismália e Alfredo, casados na última encarnação? Um sócio seu, durante a encarnação, um sócio de Alfredo, teve interesse em Ismália, sim, aquele tipo de interesse, e a perseguiu por anos, até que, verificando a inutilidade da sedução que tentava empreender junto a Ismália, resolveu caluniá-la, ou seja, resolveu pôr, vamos dizer, um veneno naquele casamento, que ia muito feliz. Espalhou comentários desairosos sobre ela, subornou criados, usou espiões, e Ismália jamais o denunciou ao marido, dada a ligação comercial com Alfredo. Por vezes,
Alfredo a acusou veladamente, porque este pseudo-amigo ia lá envenenar os ouvidos do marido dela. E aí, Alfredo foi ficando contaminado na sua invigilância com relação ao relacionamento que mantinha com a sua esposa, e Ismália sobrava o que a ela? Chorar e o silêncio. Por fim, o infeliz perseguidor subornou um homem rude a ficar no aposento íntimo como um ladrão. E aqui nós vamos ver. Cadê? Aqui, porque às vezes vai adiante, não é para ir. Aqui, mais adiante aqui. Pronto. Contratou esse homem, não é? Para ficar ali oculto no aposento e provocou o marido, o Alfredo, que fosse lá. Então, vá lá no aposento, vá lá ver se encontra algo. Alfredo, então, entra no quarto, e aqui nós vemos a imagem, ele contando aqui a história, não é? E viu um vulto esgueirar-se na sombra. Correu atirando a esmo sem nada conseguir. Ao voltar ao quarto, quis matar Ismália, mas uma força maior não permitiu que ele fizesse isso. Após o que fez Alfredo, providenciou a volta da esposa à casa dos pais, sem nenhum direito sobre os filhos. Ela nunca mais viu seus filhos. Antigamente era assim, não é? O pai ficou com todos os direitos sobre os filhos. Ele, então, contratou uma governanta e não fez nenhuma verificação séria sobre o ocorrido. Pronto. Ela é adulta, mandei embora, e minha honra está resguardada e tudo segue. Soube, tempos depois, que Ismália morrera tuberculosa sob martírio moral. Os anos se passaram até que o sócio, à cabeceira da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que ele não conseguiu dar. E tornou-se um louco, Alfredo. Cansado, envelhecido, procurou a propriedade dos sogros para tentar reparar a injustiça, mas a morte não deu a oportunidade a essa providência e Alfredo, então, desencarnou, voltando à pátria espiritual. O que aconteceu? Os dois desencarnaram? Sim, marido e mulher. Só que Ismália vive num plano espiritual superior. E, embora tenha desejo, ou tivesse à época, não é? De estar com Alfredo, seu marido, na última encarnação, porque o sentimento muito forte permanecia, foi advertida pelos instrutores maiores sobre as atuais necessidades de esforço e solidão de Alfredo, para que ele conheça o preço da felicidade e não volte a menosprezar essa felicidade conjugal de novo no futuro. A calúnia, conclui Alfredo, ao contar esta sua história, a calúnia é um monstro invisível que ataca os ouvidos e os olhos invigilantes. Mudando de conversa, aqui vemos, lembrando, não é? Estamos no ano de 1944. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, não é? Aqueles que já participaram aqui de alguma parte ou já assistiram no YouTube sabem disso. Mudando de conversa, Aniceto perguntou dos serviços que eles prestavam como trabalhadores do Cristo, não é?
no posto de socorro, nos postos de socorro na colônia. Aniceto, vamos lembrar, Aniceto é o instrutor de Nosso Lar que levou Vicente e André Luiz, os dois médicos dos 50 que compunham sua equipe, na época não eram 50 que estavam compondo a equipe, era um pouco menos, mas ele costumava fazer uma espécie de um treinamento focado nas profissões dos seus tarefeiros diretamente subordinados a ele. E então, dessa vez foram os médicos, ele levou o Vicente e André nesse aprendizado até lá de Nosso Lar até Campo de Paz. Alfredo comentou que as oportunidades de trabalho são boas, isso Alfredo dizendo. Mas a Segunda Guerra Mundial na Europa faz encarnados e desencarnados viverem batalhas destruidoras. E é interessante porque hoje em dia também há uma guerra na Europa, só não é uma guerra de extensão tão grande quanto foi na Segunda Guerra Mundial, não é? O número de necessitados multiplica-se. A produção de alimentos e remédios não atende a todos. E 500 cooperadores em Campo de Paz não atendem a todas as necessidades. Quando Aniceto falou da possibilidade de atingirem a crosta naquele dia, porque eles iam empreender alguns momentos de aprendizado na crosta. E Aniceto estava pensando em ir ainda naquele dia, quando Alfredo recomendou que pernoitassem lá, não fossem naquele dia, deixassem para o dia seguinte. Aparelhos da instituição assinalavam a aproximação de grande tempestade magnética naquele dia. Então, quando a atmosfera fica muito carregada de fluidos dos nossos pensamentos deletérios, que acabam enxameando a psicosfera e pesando, não é? Muitas vezes os espíritos superiores promovem essas tempestades magnéticas para destruir estes miasmas mentais que nós acabamos por, vamos dizer, prejudicar mesmo essa psicosfera. Imagina como estava a psicosfera do mundo numa guerra mundial, como foi a de 1939 a 1945. Sangrentas batalhas estavam sendo travadas na superfície da Terra. Quem não está na linha de fogo permanece no combate nas linhas da palavra e do pensamento. Imaginemos que tipo de pensamentos facilmente é promovido pelas pessoas que estão vivendo todos esses conflitos. Não é nada muito bom, não é? Com certeza, a melhor contribuição que podemos dar nestes momentos é a prece, não é? Lili, seja bem-vinda. Continuando. Assim, espessas nuvens de resíduos mentais multiplicam as tormentas, né? Aquilo que nós falamos. Porque estas tormentas, elas acabam sendo promovidas e, vamos dizer assim, promovidas por nós, e a espiritualidade vem e aproveita todo este caos eletromagnético produzido pelos nossos pensamentos, e essas tempestades limpam aí a ambiência. A gente percebe, depois de uma tempestade, como que o ambiente fica mais leve. É muito mesmo interessante. A preocupação de Alfredo, e ele diz isso, não era com Aniceto. Aniceto é um espírito preparado para enfrentar esse tipo de situação. A preocupação
era com Vicente e com André, que ficariam desagradavelmente surpreendidos. Aniceto, então, concordou em ficar, em pernoitar. Alfredo continuou dizendo que as colônias espirituais da Europa, principalmente aquelas ao nível do campo de paz, ou seja, as mais próximas da crosta, sofrem amargamente para atenderem às necessidades. Por quê? Muitas desencarnações, não é? Campo de paz já começava a receber grandes massas de desencarnados. E em nosso lar, lá em cima, que não tem essa, vamos dizer, esse público-alvo, digamos assim, não se imagina o que Campo de Paz estava a sofrer, e sofria amargamente, né? Então, para poder fazer todo o trabalho de socorro que implementava. Postos de socorro de várias colônias ligadas a eles estão superlotadas de europeus desencarnados. Olha que interessante, colônias da América do Sul e das Américas. Nós vamos ver o que aconteceu para isso se dar. As súplicas a Jesus feitas pelos países europeus levaram aos que os dirigentes dos trabalhos na Terra, do planeta Terra, providenciassem a remoção de 50% dos desencarnados na Guerra da Europa para os núcleos espirituais americanos, norte, sul e centro do continente americano. Em Campo de Paz já eram mais de 400 necessitados. Os desencarnados não são mantidos na região de conflito, pois o estado de angústia deles é tão grande que são levados para outras regiões rapidamente, para não sobrecarregar as fontes vitais da região. Tudo muito traumático, não é? Então, afastando-se do local, a assistência se dá de uma forma, se não mais leve, não é? Porque é uma situação bem difícil, menos pesada. Aniceto, então, completou que o erro de uma nação influi em todas as nações, e em vão a guerra provocará desencarnações em massa. Por quê? Porque numa guerra, por mais que eles possam determinar vencedores no campo da matéria, não existem vencedores, não é? Todos os lados promovem mortes, e quem vence com a morte, não é? Morte pelo poder, não é? E ele diz que esses mesmos mortos na guerra pesarão na economia espiritual da terra, e enquanto houver discórdia entre os homens, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Mas dia virá que cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família humana. Então, nós vemos que a semeadura é livre, livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita, sem dúvida nenhuma, é obrigatória. Por último, Alfredo conta que esteve na cidade inglesa de Bristol. Lembrando que eles estão fazendo essa ligação de assistência no continente americano. Então, num determinado momento, mesmo desta guerra, ele foi à cidade inglesa de Bristol e contou que ele foi para organizar serviços de assistência, e a cidade estava sob forte ataque, forte bombardeio. Sim, os alemães bombardeavam muito a Inglaterra, não é? E principalmente no meio da noite, como foi aqui o caso. Ele assistiu nessa noite
em que a cidade estava sendo bombardeada, que uma igreja iluminava os céus. Claro, isso na visão espiritual, porque ali se congregaram fiéis daquela igreja, cantando hinos em sinal de fé, em pleno bombardeio. Um facho de luz era visto saindo da igreja e iluminando os céus de Bristol. Eram cristãos cantando hinos em sinal de fé, à semelhança dos primitivos cristãos. Enquanto os políticos construíam abrigos antiaéreos, aquelas almas heróicas edificavam abrigos antitrevosos. Agora vamos a outra. Vamos ver aqui. Rita, não entendi bem por que os desencarnados pela guerra vieram para as colônias da América. Então, vejamos. A essa época, nosso lar tinha por volta de 1 milhão de habitantes. Isso em dias, em períodos normais. Imaginemos que no Rio de Janeiro entrasse em guerra, né? Milhares desencarnassem. As colônias, não só do Rio de Janeiro, como as do entorno, não iam conseguir assistir a todos. Era o que estava acontecendo na Europa. Muitos estavam, mas eram tantos. Olha, vamos lembrar. Vamos sair dos campos de batalha e vamos lembrar que só nos campos de concentração foram 6 milhões de judeus. É muita gente. Isso nós não estamos falando de soldados mortos em campos de batalha. Então foram milhões de pessoas que não desencarnariam em situação de não guerra naquele ritmo. O que aconteceu, claro, o alto começa a agir de forma mais, vamos dizer assim, prestativa, no sentido de atingir as necessidades pontuais daquele contexto muito particular, que é um contexto de guerra, né? Então, foram trazidos para a América 50% dos espíritos que estavam desencarnando na Europa. Por quê? Para todo mundo tem direito a ser bem assistido. Mas se for muita gente, já viram quando acontece um desastre? E como é que ficam os pronto-socorros dos hospitais em volta? Super lotados, né? Desastre, sim, mega, né? Então, viram por bem para que todos pudessem ser bem assistidos, e também tirando 50% dos desencarnados naquela guerra, com suas mentes sofridas, afastando da Europa, a psicosfera da Europa também ficaria menos pesada. Não é? Quanta dor, quanta dor. As mentes naquela situação, quantos pais preocupados por terem deixado seus filhinhos pequenos, e todo esse tipo de dor que que se vê acontecer numa guerra, não é? Imagina isso do lado de lá. A gente não tem ideia do fluxo, da quantidade de pessoas que foram assistidas nessa época. Imagina, a gente sabe de números, mas às vezes um número, para nós, é um número. É difícil nós vermos, imaginemos, numa praia de Copacabana, num Réveillon, não sei como é hoje, mas quando eu ia, nos anos 80, era 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas naquela praia, era gente que se via do posto não sei qual para o posto não sei qual, e isso chegando por dia na espiritualidade. E saber para onde mandar, porque as pessoas continuavam também desencarnando por outras coisas, não é? Normal, por suas doenças, que é o fluxo normal de desencarnação. Não é?
Não sei, Rita, se respondi, me diz aqui, tá? Em outras tragédias, como o tsunami, nas Torres Gêmeas e até mesmo no Covid, pode ser que tenha havido este remanejamento dos espíritos desencarnados, como ocorreu no relato da guerra? Poder pode. Se foi, não sabemos, não é? Mas faz sentido, até porque há uma, como é que eu vou dizer assim, uma solidariedade. Se aqui nós temos, né, quando acontece lá um desmoronamento numa região do Brasil, numas grandes chuvas, todo o Brasil se cotiza, manda roupa, manda alimentos, manda água. Então, o sentimento de humanidade, de solidariedade, de fraternidade, se é grande entre nós aqui, e nos solidarizamos, nos juntamos para ajudar da melhor forma, imagina no mundo espiritual. Se houver possibilidade, por que não? Depois as coisas mesmo vão se acertando. É um recurso? É um recurso. Aqui foi usado? Estamos vendo que foi usado. Era um mega evento, né? Não foi uma torre gêmea do dia tal, um tsunami do dia tal. Foi uma guerra que durou 6 anos, que matou muitos milhões de pessoas. Né? É um recurso. Descobrimos, sim, eles têm esse recurso. Podem usar? Podem. Se realmente usaram ou não usaram, aí não sabemos. Não é? Lembrando aqui do tsunami, não é? Ele foi numa região de grande turismo. Quantos turistas desencarnaram? Eles foram atendidos nas colônias da Filipinas, não é? Daquele país, do tsunami? Não, eles foram mandados para as colônias de onde eles saíram, dos seus países de origem. Isso faz todo sentido. Então, se eu saí de nosso lar, sou um espírito que desencarnou, saído de nosso lar. Durante a minha encarnação, eu vou às Filipinas. Vem um tsunami. Eu desencarno. Para onde eu vou? Vou para nosso lar. Não é? Não vou ficar em outro lugar. Posso ficar lá aguardando que venha uma equipe e me leve para lá. Tranquilo. Não é? Mas aí fica mais tranquilo assim da gente pensar. Pode ser? Pode ser. Imagina quantas colônias, por exemplo, as Torres Gêmeas. Foram 3.000 e poucas pessoas que morreram, mas deve ter ficou muita gente, mas não foi tanta gente assim. Alguns milhares que as próprias colônias dos Estados Unidos, porque não é um número assim tanto de milhões e milhões e milhões de pessoas, não é? O Covid morreram as pessoas mesmo nos seus países, não é? Aí também não chegou a milhões e milhões e milhões, talvez se somar tudo, mas aí somar nos países onde as pessoas viviam e tiveram a Covid e desencarnaram. Aqui. Depois me fala, né, Vanessa? Rita. Ok. Rita, estamos todos aprendendo juntos. O que a gente faz muitas vezes, a gente pode não saber exatamente, mas uma informação pelo menos nos dá uma visão de probabilidade. Pode ser? Pode. Mas não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Mas a gente pode ter uma ideia. Há possibilidade? Há possibilidade. Né? Vamos adiante. Estamos aqui, terminamos essa parte. Vamos, então, à próxima. Conhecendo campo de paz. Alfredo convidou-os para ficar até o dia seguinte, como nós já vimos, e acompanhar as operações dos samaritanos. Olha, vemos aqui um grupo, que é um grupo de socorro de necessitados. Né? Isto faz nos lembrar de quê? Do bom samaritano, talvez inspirados mesmo por esse personagem de uma parábola que Jesus conta
que ele não era judeu, mas é ele que ajuda o judeu que tinha sido assaltado, espancado e deixado nu, extremamente machucado, e jogado numa estrada. Né? Passa o doutor da lei, passa o sacerdote, nada, fingem que não vem, passam direto. Deus passa o samaritano, que não era judeu. História contada por Jesus. E esse samaritano, então, desce do seu burro, põe o ferido e o leva a uma estalagem. Primeiro trata das feridas com óleo, com limpa, e leva, então, esse homem a uma estalagem, deixa ali, paga ao estalajadeiro que cuide daquele homem até que ele voltasse, porque ele estava em viagem, ia tratar dos seus negócios e, na volta ali, ele iria acertar com o estalajadeiro qualquer custo que ele tivesse a mais durante o período em que ele iria tratar o estalajadeiro do homem ferido. Então, esse foi o samaritano, em que Jesus destaca que a caridade ela não é exclusiva do grupo A, do grupo B, do grupo C. Ela é exclusiva de quem tem amor no coração. Não é? Os outros estavam com o coração endurecido, fechado, mesmo para este serviço ao bem, que é nutrido pelo amor que temos aos nossos irmãos de humanidade, outros seres humanos como nós. Estamos aqui embaixo, né? E aí o que acontece? Ele disse, então, que no dia seguinte, eles iriam acompanhar as operações dos samaritanos e depois forneceria seu carro com motorista e assim ganhariam tempo para ir para onde eles iam. Aniceto aceitou, mas carro, indagou André. Em nosso lar usam carroça. Soube então André Luiz, não é, e Vicente, porque claro que Aniceto já sabia, que os sistemas de transporte nas zonas próximas à crosta são mais numerosos do que se poderia imaginar em bases eletromagnéticas. Como nós temos, não é, o sistema de transporte dentro de nosso lar, que é mesmo dentro dessas mesmas bases. Agora, André se impressionava com a fortificação em volta da colônia. Nós estamos vendo aqui os paredões, né, da fortificação. O caminho da ronda, a cisterna, as seteiras, paliçadas e pequenos canhões, como conhecidos na terra. Então, havia, sim, toda uma aparência de estamos prontos. Aqui, para a gente ter uma ideia do que é seteiras. Seteiras, nós estamos vendo aqui nesse desenho, tem a parte de cima, um pouco à direita, temos assim uma fenda, que é onde ficavam os arqueiros. Não é? Eles ficavam ali só. E é interessante que ele não cita que hajam arqueiros lá. Não é? A principal arma se dá mesmo que são aqueles canhões. E os canhões não são de bolas de ferro, como os canhões aqui da crosta. Mas vamos ver. Dos canhões, né? Ele ficou impressionado. Para que as armas? Perguntou André. Alfredo informou que o posto de socorro é uma ovelha entre os lobos. Ora, um posto de socorro na região baixa, uma região extremamente sombria. Por que ela é sombria? Porque as mentes que lá habitam são mentes que emitem esse tipo de vibração sombria, são mentes materializadas, são mentes ligadas a essas paixões que arrastam o homem para as quedas. Então, tudo isto produz sombra,
com certeza, não produz luz. Não é? Alfredo informou, assim, que é uma ovelha, já lemos isto. Não é que eles quisessem exterminar aquelas verdadeiras feras humanas que não só rondavam naquela localidade, por fora, é claro, como tentavam, por vezes, atacar as muralhas, não é? Mas a intenção era defender a obra do Cristo, de assistência aos necessitados, contra assaltos indébitos. As organizações de irmãos consagrados ao mal são vastas, diz Alfredo, e não são todos ignorantes ou inconscientes. A maioria são criaturas perversas, daí criaturas perigosas, criminosas e verdadeiramente diabólicas, até que um dia decidam seguir novos rumos. Então, chega uma hora, está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. Somos imortais. A gente pensar, 10 anos, não, somos imortais. É o tempo que cada um decidir dar morro em ponta de faca, fica à vontade. Né? Uma hora lá, a gente muda a decisão. Tais entidades estabelecem cooperativas para o mal, esses espíritos trevosos, que tentam atacar as obras do bem, como é o posto de socorro ou a colônia. Sistemas econômicos feudais, baixa exploração de certas formas da natureza, escravização de espíritos caídos e imprevidentes, paixões desordenadas, terríveis desequilíbrios da mente e desvios do sofrimento. Então, de tudo isso, essas inteligências sabem manipular e tirar um proveito para os seus intentos perversos, digamos assim. As quedas morais são as mesmas, variam apenas de intensidade e de coloração. Mas, quer dizer, a pessoa pode ser um pouquinho muito até dizer chega, não é? Então, as quedas morais são as mesmas, variam de intensidade e de coloração. E aí André Luiz pergunta assim, mas e as armas? Como são usadas? Não temos balas, daí nós temos falado aqui do canhão, mas raios elétricos que apenas assustam, disse Alfredo, mas podem causar a impressão de morte. O espírito é muito materializado. Leva um choque elétrico, que são raios, né? São descargas elétricas fortes, e eles podem achar, morri. Aí ficar. Depois levanta, tá? Percebe que, acho que não morri. Aí muitos podem pensar assim, então o choque não foi tão grande assim. E sim, tem espíritos que correm da chuva e se escondem numa marquise. Não é? Porque eles sentem a chuva? Não. Mas eles têm na memória a lembrança de como é ficarem encharcados com a chuva. Como eles estão muito materializados, eles veem a chuva e acham que vão se molhar e sentem que estão se molhando. E se sentem encharcados. E se forem vistos ou se virem, vão se ver encharcados. Por quê? Porque a mente plasma o corpo espiritual. Tá? Nós somos do lado de lá, aparentamos do lado de lá, o que a mente projeta em nós mesmos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vamos adiante. Podem causar a impressão de morte. Aí André perguntou, como assim? Espíritos, responde Alfredo. Espíritos apegados à impressão física criam densidade para seus veículos de manifestação, como espíritos adiantados purificam esses veículos. Tais raios provocariam tão somente a invisibilidade. Então,
A sensação de morte é a mente. Tá? A mente, ai, vou morrer. Mas, efetivamente, como são corpos mais materializados, os raios provocariam uma desmaterialização, eles ficariam como que invisíveis durante um tempo. Por quê? Porque aquelas mentes logo recobrariam, e como são densas e têm todo aquele apego à matéria, voltariam dentro em breve à situação anterior. Não é? Não são espíritos com corpos diáfanos, são espíritos com corpos densos, corpos espirituais, perispíritos. Porque as mentes são densas, não é? Em seus pensamentos e em suas emoções. Vamos lá. Espíritos dementados. Temos aqui uma cena com vários espíritos ali sentados, não é? E servidores saindo, carregando algumas coisas. Vamos saber do que se trata aqui. Inúmeros servidores acompanhavam agora Alfredo, carregados esses servidores de botijas d'água, caldeirões de sopa e vasos de substância medicamentosa. Lembram que quando eles estavam lá no salão, a Ismália trouxe frutas? Quando nós estudamos nosso lar, nós estudamos os tipos de alimentação que existem em nosso lar. Os moradores da cidade, eles se alimentam de quê? Sucos e frutas. Esses caldos reconfortantes eram dados aos mais frágeis, aos que ainda estavam internos, sofrendo ali no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação. Então, os espíritos mais densos e mais frágeis recebiam esses caldos reconfortantes. Espíritos melhorzinhos já se alimentavam com sucos e frutas, não é? E os ministros, o governador, daí é um outro tipo de alimentação, voltado mesmo mais para as energias etéreas que temos, não é, na atmosfera, vindas dos raios do sol e etc. Tem pessoas aqui na Terra que querem se alimentar de sol. Não é recomendado. Não dá muito certo. Nosso corpo precisa de um pouquinho mais que sol, né? Vamos ver, tudo bem? Tudo bem. Eu olho para cá para olhar para o chat. Tudo bem. Certo. Alguns passos desses servidores que carregavam essas substâncias medicamentosas, esse alimento, no caso aqui, a sopa e a água, que a água também carrega inúmeros elementos, tanto medicamentosos quanto com nutrientes. Alguns passos, centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhares vagos e rostos sombrios, pareciam um bando de loucos em manicômio de amplas proporções. A gente lê Nosso Lar e depois tem os mensageiros. Tem muita gente. Se a gente hoje perceber, né? Hoje, nós estamos em 1944, mas hoje nós estamos num momento do planeta em que nós temos noção dos transtornos que os transtornos mentais causam à mente de nós, seres humanos. E como nós desencarnamos e nenhuma mudança acontece, nós desencarnamos de um jeito e chegamos lá, de que jeito? Do mesmo. Não é? Então, se nós não estamos bem, nós vamos chegar lá como? Não bem. Quando nós nos reunimos, estudamos, refletimos e vamos descobrindo toda essa estrutura, né? Porque às vezes nós vemos muita gente sorridente nas redes sociais, não vemos?
Aí depois descobrimos que aquela pessoa sorridente se matou. Não é? O que nós vemos em redes sociais são aparências. Não quer dizer que não existam pessoas felizes, mas, essencialmente, as redes sociais se alimentam de quê? De likes. Não é? Se alimentam de likes. E as pessoas querem mostrar que estão bem, que estão comendo muito bem, tiram foto da comida, tiram foto do bom dia, da boa noite, do amigo, de tudo. É muito difícil a gente perceber que não está bem, porque é quase como se fosse meio que proibido. Afinal, está todo mundo tão bem como eu não estou bem. Isso gera tanto equívoco. E as pessoas começam a procurar, obviamente, os médicos, porque elas querem estar bem. Mas começam a procurar o quê? Medicações. As medicações, elas têm a sua importância, mas isso não nos exime de procurar estar bem. Não, eu estou bem porque eu estou simplesmente me medicando. A medicação não é para que eu esteja bem, porque a medicação ela vai atuar sobre efeitos. Então, enquanto ela me dá sustentação para que eu esteja melhor, é para que eu trabalhe as causas, não é? Um dia, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não vou estar tomando Rivotril. Vou? Tem Rivotril do lado de lá? Tem outras coisas. Mas aí nós vamos perceber que esses são paliativos para nos ajudar a estarmos bem, mas estando bem, buscarmos construir bases mais equilibradas dentro de nós, não é? Para que, com o tempo, quem sabe ainda nessa encarnação, nós vamos poder diminuir essa medicação. Ah, Cristina, existem problemas que tem que se tomar medicação até o fim. Sim, é claro que há. Mas isso não quer dizer que a pessoa também não esteja se esforçando para estar bem, emocionalmente e mentalmente. Não só porque toma remédios, mas porque ela também faz seu esforço. Até porque o remédio ajuda para isso. Né? Nesse esforço de ela estar buscando realmente bem-estar na vida dela. Né? Qualidade de vida mental, qualidade de vida emocional. Né? Porque só uma qualidade de vida material não garante nada a ninguém. Tem pessoas extremamente ricas e extremamente infelizes. Então, não vai ser o dinheiro a resposta. A resposta é essa busca do autoconhecimento. Né? Conhece-te a ti mesmo. E nós buscando dentro de nós, nós vamos ter caminho certeiro para aquele lugar que Jesus veio nos falar sobre, que é o reino de Deus. É aquela plenitude de paz que nós buscamos. Aonde? Fora de nós? Não, dentro de nós. A gente pode estar na praia, ou no chalé, nas montanhas, mais pacífico, mais lindo, com a natureza mais maravilhosa e totalmente quebrado por dentro. Então, não é estar num lugar legal é sempre legal, mas é importante que nós construamos um lugar legal dentro de nós. Né? E tudo isso porque nós estamos aqui falando desses espíritos dementados. Nós gostamos de ter uma ideia de que vamos chegar lá em condições, lá aonde? No mundo espiritual, depois da desencarnação, em condições de equilíbrio, a fim de que, se for entre assistir e ser assistido, que nós possamos estar entre aqueles que assistem, né? Continuando, vamos falar de Malaquias. Malaquias. Olha Malaquias aí. Alfredo explicou que os doentes ali já estavam melhores, já se locomoviam e muitos já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava a palavra e os pensamentos.
Nisso, um velhinho de barbas se dirigiu a ele, Alfredo, e disse que aguardava resultado da sua petição. Queria saber, pergunta o senhor Malaquias, queria saber como ficaram as minhas terras e os meus escravos. Era essa a preocupação do senhor Malaquias. Estava perdendo tempo e queria voltar para casa. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso ao lar. Sua esposa, Dona Sinhá, pediu que você fosse tratado convenientemente. Ela está tranquila a seu respeito. Por que preocupar-se tanto com terras e escravos? Primeiro a saúde, Malaquias. Primeiro a saúde. O velhinho sorriu, apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Vamos a outro caso. Aristarco. São nomes incríveis, né? Aristarco. Como é o nome do bebê? Aristarco. Vejamos aqui esse jovem rapaz, né? Para mim é um rapaz. Em seguida, foi Aristarco a reclamar resultado de mensagem enviada ao imperador. Lembrando, ele desencarnou, ainda devíamos estar no Império, mas aqui já estávamos na República, 1944, certo? Aristarco ainda estava lá preso às questões do passado. Reclamar, então, Aristarco queria saber sobre a mensagem enviada ao imperador, reclamando herança dos avós. Alfredo disse que já expedira a mensagem, mas acrescentou, que acreditava que ele estava sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança de Deus. Que valem os patrimônios da terra comparados com os da vida espiritual? É verdade, disse Aristarco, os tratantes vão morrer. Quer dizer, ele sabia que estava desencarnado, mas ainda achou que pudesse, né? Que a pessoa ainda, vamos dizer, à frente, né? das questões de justiça, ele estava apelando para o imperador, alguém ficou com a herança dele, né? E aí disse assim, não, vamos procurar outra herança, deixa lá. Aí disse assim, eles vão morrer e vão conhecer o quê? A justiça, não é? Por quê? Porque efetivamente colhemos, como já dissemos, aquilo que plantamos. Vamos aqui à senhora, uma outra que, como não tinha nome, ficou como sendo a senhora, no caso dela. Cá está ela. Logo depois, uma senhora aflita reclamou do marido que lhe perseguia as filhas e queria autorização para regressar à Terra. Ela sabia que tinha desencarnado? Sim, sabia. Tinha lá filhas que estavam sendo, olha que interessante, estavam sendo perseguidas pelo seu marido. Não sabemos se o marido é o pai das filhas, se o marido é o padrasto, mas fato é que era um homem que estava perseguindo as suas filhas. E ela queria, então, autorização para regressar à Terra para ajudar as filhas. Alfredo também recomendou que, para ajudar melhor, era necessário curar-se, para ajudar as filhas com mais eficiência. Dessa vez, a senhora não sorriu como os outros e afastou-se com cólera. Enquanto isso, Alfredo concluiu que não podia atender todos naquele momento, mas que no dia seguinte seriam recebidos para maiores explicações. Sim, aqui temos 3, eram muitos querendo falar com ele. O
fato é que no círculo carnal todos seriam normais, mas na vida espiritual são considerados loucos. Procurar ouvi-los para dar uma ideia do trabalho. Ou seja, ele atendeu aqueles 3 só para que o Vicente, o André, o Aniceto tivessem ideia do tipo de mentes que estavam ali. Essas pessoas se desequilibraram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime receber uma herança, mas no fundo o velhinho era um tirano com os escravos. Aristarco aguarda a herança para lesar os primos. Então ele está se achando mesmo encarnado, quer lesar os primos, quer a herança. E a senhora, interessada no ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido. Quer dizer, ela foi tirada da encarnação antes de ser uma assassina. Ela acabou sendo o quê? Amparada, não é? Então, foi tirada antes de cometer um crime de assassinato. Ela foi amparada. Mas se ela pudesse voltar e matar aquele homem para livrar as filhas dele, ela faria, não é? Conhece-lhes os processos um a um. No caso aqui, Alfredo. Acordaram de longo sono e julgam-se encarnados. Ora, está lá Aristarco também. Supondo dissimular pretensões criminosas. Já estiveram dormindo por longo tempo e adquirem a memória gradativamente até que sejam encaminhados aos institutos magnéticos de campo de paz e receberem maiores auxílios. Agora a gente já ficamos assim com meio que a pulga atrás da orelha. Porque que coisa é essa? Dormir? Acordaram depois de longo sono? Ah, é sobre isso que nós vamos ver agora. Sono e pesadelos. E vamos pensar se aquela quantidade enorme de gente que estava ali, dementada, aguardando atendimento, isso foi depois de acordada. E agora nós vamos ver os que dormem. Agora o grupo seguia rumo a vastas edificações da colônia. Vastas edificações. Então não é uma edificação muito grande. São enormes edificações da colônia. Locais, não é? Que a iluminação se fizera mais fraca. No interior, as sombras eram densas e necessárias. Dezenas de trabalhadores devotados os seguiam em absoluto silêncio. Alfredo, usando um aparelho de sinalização luminosa, que ao primeiro sinal acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Isso nos faz lembrar o quê? Um sensor de presença. Interessante, né? Ele foi, acionou, acendeu tudo. Vamos mudar. Agora já vamos vê-los aqui na enfermaria. Enfermaria? Nem enfermaria, né? Porque está todo mundo dormindo. André ficou impressionado com o que via. Extensas filas de leitos junto ao chão, ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Eram poucos os que tinham o semblante tranquilo. Em quase todos, os olhos abertos, vitrificados de pavor. Dos 1.980 abrigados, só era possível atender cerca de 400, os mais suscetíveis de despertar. Os demais receberiam alimento e medicação, ou seja, não tinham a menor probabilidade de despertar. Aniceto esclareceu, aquele que levou os dois para o aprendizado, que ali estavam criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador,
e muitos acreditaram convictamente na morte, como sendo o fim de tudo, e o entorpecimento, então, invade o espírito vazio de ideal criador. Homens e mulheres que creem na vida eterna, mesmo não sendo cristãos, desenvolvem melhores condições de ânimo, locomoção e juízo. Fé sincera é ginástica do espírito. Agora vejamos, o André se aproxima ali daquela senhora e vamos ver o que acontece. André se aproxima para fazer observações e testar o auxílio magnético às percepções. Lembra? Quando eles saíram de Nosso Lar, eles receberam um auxílio magnético para melhorar a visão espiritual que na viagem de aprendizado que eles iriam fazer com Aniceto. Então, ele foi lá, não é? Ele, na hora que aconteceu, ele disse que não percebeu nada de diferente. Então, aqui ele começa a utilizar os maiores recursos, então, que ele recebeu antes de sair de Nosso Lar. Ele se aproximou dessa senhora para testar o auxílio magnético às percepções e foi orientado a fixar o corpo envelhecido da mulher, abstendo-se de considerações exteriores. À medida que centrava essas suas observações, uma sombra cinzento escura ia se condensando em torno da fronte, que é essa parte aqui da testa, não é? Não, esse aqui. Essa imagem agora, primeiro ele viu tudo escuro, não é? E depois ele então vê a cena e o que ela quer dizer, qual era o pesadelo dessa mulher. Surgiu então uma casa modesta e lá dentro uma senhora demonstrando crueldade com o marido embriagado. Dava para ouvir a conversa entre eles. Ele pedia para não morrer. Ela o tinha envenenado em represária à sua traição com outra mulher. Então, ele traiu a esposa envenenou o marido. Ele percebeu que estava sendo, com as dores do veneno e pediu, então, para que ele não morresse. Ele implorava em nome de Deus. Ela disse que não acreditava em Deus e antecipou-lhe a morte, martelando-lhe o crânio. Logo após, na noite escura, a criminosa conduziu o cadáver num carrinho de mão até a via férrea e depois a carga sobre os trilhos. Nunca nada é tão horrível que não possa se tornar pior. André não esperou o trem, não se fixou naquela imagem. Seguiu a mulher de volta para casa. Quando, cercada de seres que pareciam bandidos de veste negra, a acusaram, apesar da súplica em vão, em gritos de pavor. Olha, quando ela se tornou essa criminosa, muito provavelmente seguindo, não é, essas ideias desses obsessores, eles então passaram a tê-la na palma da mão, como se diz, não é? Passaram então a torturá-la. E ela não tinha como escapar disto, porque realmente esse crime acabou abrindo esse acesso aos obsessores. André sentiu compaixão, pensou na possibilidade da criminosa ser uma pessoa ligada ao seu coração. Como seria se a pobre Ana estivesse no mundo, na família consanguínea? Não desejaria ajudá-la? Ana é essa que está dormindo. Nisso, Aniceto interrompeu a observação, mas informou André que seus pensamentos fraternais em relação àquela mulher foram importantes para ela. Cada um dos que dormiam ali viviam estranhos pesadelos e não conseguiam melhorar de um instante para o outro, pois a dívida de toda parte anda com os devedores. Agora,
vamos ter a prece de Ismália. Já sabemos que Ismália foi a mulher de Alfredo durante a sua encarnação e ainda, sempre que podia, estava com ele em Campo de Paz, não é? E aqui estão, não é, os trabalhadores, Aniceto, André, Vicente, Alfredo, a de azul é Ismália, e a fileira ali de adormecidos. Após o término dos trabalhos de assistência, uma última providência levou Alfredo a pedir à esposa que fizesse uma prece, recomendando a todos que repetissem em pensamento cada expressão, ou seja, cada frase da prece de Ismália, a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo e à ideia numa só vibração. Então, o que nós vamos ver agora? Olhem para o peito da Ismália, ok? Durante a prece, André observou que Ismália se transfigurava. Luzes irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, como se ali estivesse uma lâmpada acesa. Os demais também apresentavam expressão luminosa. Ismália, vou botar aqui. Em Ismália e nas senhoras que a acompanhavam, predominava a cor azul. E depois nós vamos ver essas cores em cada um. Aniceto tinha uma cor lilás. Alfredo tinha um suave verde. Os demais servidores, Vicente e André, luminosidade branca fraca. Vejamos lá o que vai se dar. Estão vendo essas bolinhas que estão descendo do alto? Numa das pausas na longa prece, André observou uma grande quantidade de flocos esbranquiçados de variados tamanhos que caíam sobre os tarefeiros e sobre os que dormiam. Os flocos desapareciam ao tocar nas pessoas. Em seguida, bolhas luminosas com a coloração da claridade de cada um. Olha, está descendo. E desce do alto, olha, vai até eles. E em cada um, a tonalidade acaba sendo aquela que nós vimos antes. Em seguida, bolhas luminosas com coloração da claridade de cada um elevavam-se no ar e atingiam as numerosas múmias. Então, estão começando aí já esses flocos fluídicos que desceram do alto, receberam as energias deles e começaram a ir, então, na direção dos doentes. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras de seu círculo pessoal, depois as de Aniceto, Alfredo e dos demais, revelando o valor que cada cooperador podia prestar. As bolhas luminosas caíam incessantemente como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentrando-se sobre as frontes imóveis. Alguns daqueles infelizes gemiam, outros falavam em voz alta e muitos moviam pés e mãos como se quisessem fugir ao sono difícil. Ao término da operação, Aniceto comentou baixinho: na prece encontramos uma avançada produção de elementos força. Tais elementos força chegam da providência superior em quantidade igual para todos os que trabalham na intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber, e como Deus socorre o homem pelo homem,
cada um só pode auxiliar os semelhantes com as qualidades que conquistou. Daí que as energias que vieram do alto foram suplementadas pela condição de cada trabalhador. André não contemplara fenômenos dessa natureza em nosso lar e concluía que suas percepções dilatadas proporcionaram um intenso aprendizado. Ou seja, aquela intervenção que ele teve lá antes de sair, que possibilitou ampliar a sua visão espiritual dos fenômenos mais sutis que, ora, ele observa e que não tinha conseguido, com a sua visão normal, observar lá em nosso lar. Agora, todos abandonaram a postura de recolhimento destinada à concentração das próprias forças e emissão de energias. Ok? Ok. Vamos ver. Ainda temos tempo. Vamos adiante. Olha o que aconteceu. Surpreendido, André Luiz reparou que 2 necessitados se levantaram. Faziam parte daqueles que receberam toda espécie de assistência, inclusive aquela que foi provinda da prece de Ismael. Dispararam a correr como loucos. Ninguém esboçou o menor esforço em segui-los. Saíram correndo e foram lá, correndo. Acreditam estar sonhando e voltariam a pedir socorro em alguma outra dependência da colônia para serem tratados. O que é interessante aqui nessa cena é que André pergunta, mas ninguém vai atrás deles? E aí Alfredo responde que não havia necessidade, que ia chegar uma hora que eles iam parar. Né? E nessa hora ia ter alguém ali para auxiliá-los. Aos poucos as luzes foram apagando e os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Vejamos quantos e 2 acordaram. Que bom, né? Estamos 2 saindo daquele sono entorpecedor. A prece era importante recurso. A rogativa benéfica tem enorme poder de influência. A oração funciona. Hoje a ciência já está estudando nas universidades, não? O poder da oração nos hospitais, né? com grupos de pesquisa voltados a isso, com excelentes resultados nesse sentido. A oração funciona. Os elementos força, que ele já tinha falado sobre isso, fluem das esferas mais altas, vitalizam as forças dos colaboradores e, em seguida, são exteriorizadas com as luzes de cada um em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Então, repetindo a ideia muito caridosamente para a gente entender melhor. As forças são concedidas em porções iguais para todos, mas nós as espalhamos de acordo com as nossas possibilidades e coloração individuais, assim como a gente viu aqui, acontece conosco também. Ismalha, que tem sentimentos mais amplos e universais que os demais, recebe o auxílio e o distribui com mais abundância e eficiência. Imaginemos, né, dos 400, lembra que eram 400 que tinham melhores condições, dos 1980? Apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Então, mesmo tendo 400 dos 1980 que estariam em melhores condições, mesmo assim, desses 400, só 2/3 estariam aptos a esse tipo de recurso magnético que nós vimos agora. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluídica. E aí nós vimos, não é? Só 2 acordaram. Não há prece sem resposta. E as respostas do Criador vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifica o próprio merecimento. E concluiu, então, dizendo que o lavrador pode espalhar as sementes à vontade, onde quer que seja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Rita, vamos lá. Gostei do trecho sobre a energia das orações na igreja de Bristol.
Acredito que as reuniões de irradiação que serão feitas a partir da próxima semana irão emitir luz para todo o nosso planeta. Amém, Rita. O objetivo primeiro, aqui voltando aqui até mesmo o trabalho que eles estão fazendo junto a esses doentes, é atender os doentes. Esse é o primeiro trabalho. Claro que o trabalho no bem, ele extrapola a nossa ideia, porque, como ele bem disse, todos os frutos pertencem a Deus. Nós não temos ideia, não é? Dos efeitos do nosso trabalho. Quando eu falo nosso, é o nosso de todos nós em todas as instâncias da nossa vida, não é? Mas o nosso objetivo na reunião de irradiação, em primeira instância, é que essas preces sejam, vamos dizer assim, liberadoras de uma parte do grupo, liberadoras de energia, como nós vimos aqui, né, na prece, cada um doando, né, vindo do alto, cada um doando, e que possam ser encaminhadas essas energias, desses elementos força também, àqueles que estão necessitados. Então, vamos imaginar que possam estar acessando a reunião, que possam ter queridos que levem os nomes que vão ser mentalizados pelos participantes, tanto os que estão doando quanto os que estão recebendo, em benefício do nosso próximo que está necessitado, muito bem lembrado, Rita, bem como aqui mostra, não é? Claro que aqui na carne nós podemos não ter esse contexto, mas temos outros necessitados, nós vamos encontrar de todos os matizes, em todos os lugares, nos dois planos da vida, não é? E isso inclui, claro, também, se nós tivermos desencarnados, recém-desencarnados, que queiramos também envolver nesse trabalho, porque nós colocamos lá os nomes, mas quem vai definir? Quem recebe o quê? Qual o tratamento? É a equipe espiritual, né? Nós somos aqueles que doamos energias, como mesmo aconteceu lá na igreja de Bristol, né? Eram tantas energias que eles estavam ali doando, que aquilo foi como um jato para o alto, um jato de luz. E aí, é claro, imaginemos como a espiritualidade naquela oportunidade não pôde se valer daquelas energias para ajudar não só aquela região diretamente ligada àquela cidade, como, quem sabe, outras necessidades também daquela época, não é? É que, se nós pensarmos aqui na passagem da multiplicação de pães e peixes para alimentar, 2 vezes Jesus fez isso, uma multidão. Quer dizer, o que pode 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas? Mas foi isso que aconteceu. Era o que eles tinham, os apóstolos, Jesus multiplicou para alimentar 5.000 e ainda sobraram 12 cestos cheios que aqueles que estavam ali ainda levaram para casa, né? Então, o muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito, né, Rita? É verdade. Obrigada pelo seu comentário, extremamente pertinente, e o que nos cabe é estendermos oportunidades de serviço e de trabalho. O que vai acontecer com isto? Aí já é uma questão que Jesus vai ter que... é com ele, né? Não é conosco. Muito bem. Está na nossa hora. Nós, então, terminamos essa parte, e a próxima parte, vamos falar de Paulo. Vamos começar com Paulo, sábado que vem. Quem é Paulo? Paulo é um caso especial, inclusive diz no próprio livro. Paulo, um caso especial. Paulo era o amigo de Alfredo, aquele amigo da onça que caluniou sua mulher. É exatamente ele,
esse personagem que vamos encontrar logo no início do nosso estudo, sábado que vem. E aí, amigos queridos, tudo bem? Alguma questão? Eu tenho que esperar 10 segundos, porque tem um delay. Então, vamos esperar. Ter 10 minutos para ir, deve ter 10 segundos para ir, deve ser 10 segundos para voltar. Tudo bem? Thelma quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Thelma quer fazer a nossa prece? Deixa eu tirar daqui isso aqui. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores do Lar Espírita Servos de Maria, o anjo guardião de cada um de nós. Agradecemos o privilégio de estarmos juntos neste momento, invadindo as histórias tão bem contadas, trazendo novidades, trazendo situações inusitadas para a nossa compreensão, mas nos fazendo refletir, nos fazendo olhar cada um dessas personagens com carinho, pois que são nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que possamos seguir com essas impressões em nossos corações, que possamos trazer para o nosso dia as reflexões e que sejamos abençoados por Ti, que os nossos lares recebam as boas emanações deste encontro e abençoe também aqueles nossos queridos que não puderam estar conosco hoje. Gratidão por esta experiência, por este encontro. Com a graça de Deus, que assim seja. Então, queridos amigos, Thelminha, amanhã, domingo, teremos a nossa reunião pública, também às 17 horas. Que Jesus continue abençoando o nosso dia, que ainda não terminou. E fiquem com Deus. Muita paz a todos.